curso de oração bíblica, Aprendendo a Falar com Deus. Eu sou o apóstolo Evani Vieira, sou fundador da Igreja Comunidade do Avivamento, sou teólogo, conferencista, palestrante, e eu montei esse curso para que você aprenda um pouco mais, para que nós aprendamos um pouco mais sobre a oração. Porque às vezes a gente acha que sabe orar. Na verdade, o apóstolo Paulo diz aos Romanos que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Então vamos buscar a ajuda com o Espírito Santo através desse curso, para nós aprendermos a orar, para aprendermos a crescer em nossa vida de oração, porque jamais teremos intimidade com Deus se não orarmos bastante e não tivermos uma oração de qualidade, né? Tem gente que fala assim, eu oro 1 hora, né? Eu oro 2 horas por dia. Mas o que você fala com Deus? O que você ouve de Deus? Não é a quantidade que determina a intimidade com Deus, a quantidade de oração, mas sim a qualidade dela. Então nós vamos estudar muitas coisas a respeito disso. E nós somos escritor, eu sou escritor, como eu disse, e nós temos um livro, por exemplo, tudo que você precisa saber sobre oração. Aqui eu coloco muita coisa que eu vou falar aqui, vou falar muito mais coisa que não tem no livro, mas se você puder adquirir esse livro, sentir no seu coração de adquirir, esse livro está à disposição em nossa livraria, ali na nossa igreja, Comunidade do Avivamento, na rua Perimetral Sul, número 280, na Cidade da Alegria, na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Mas você pode também adquirir por internet, pela internet está aí escrito aí o endereço para você entrar e adquirir esse produto. Então vamos lá, o nosso curso é o IBAPEV. IBAPEV é o Instituto Bíblico Apóstolo Evani Vieira. E nesse instituto nós vamos dar vários cursos. E o nosso curso de hoje é o nosso curso de oração, Aprendendo a Falar com Deus. Vamos ao índice? Vamos entender quais são os assuntos que nós vamos abordar nessa oração. Nós temos 17 aulas nesse curso. Então depois que acabar esse curso, com certeza você estará bem mais perto de Deus, estará mais cheio do Espírito Santo, com mais vontade de orar, e com certeza você vai conseguir vencer as tempestades dessa vida. Vencer o pecado, vencer as dores, vencer as enfermidades, vencer o demônio, vencer a miséria, vencer todos os inimigos que se levantam contra a tua vida. Então vamos ao resumo das 17 aulas, ou do índice, que nós vamos dar nesse curso. A primeira aula é o que é oração, que daqui a pouco eu vou dar a primeira aula para você. Nós vamos explicar o que é oração, o que significa isso. Segundo, a diferença entre a reza e a oração. Muitas vezes nós não sabemos a diferença entre uma coisa e outra. Às vezes pensamos que só outras religiões fazem rezas. Será? Será que nós evangélicos também não fazemos reza sem querer? Terceiro, a oração do Pai Nosso é só um modelo. Porque tem gente que me pergunta, apóstolo, a gente tem que ficar orando o Pai Nosso direto? Nós vamos explicar no capítulo 3. Capítulo 4, aula 4, 6 passos para uma oração perfeita. Vou dar algumas dicas para a gente entrar na presença de Deus, saber entrar, saber sair, saber conversar. Vai ser muito interessante essa quarta aula. Quinta aula, 10 benefícios da oração. É uma das aulas mais gostosas que tem, que nós vamos mostrar o que a gente ganha orando. Porque tem gente que fala assim, não vou orar não, o que adianta orar, né? O que eu vou ganhar com isso? Nós vamos tratar. Sexta aula, 10 benefícios da oração, a parte 2, porque nós vamos trabalhar na primeira aula 5 benefícios e na segunda mais 5. Sétima aula, quais pessoas podem orar a Deus? Todas as pessoas podem orar a Deus? Deus ouve todas as pessoas? De todas as religiões? Vamos estar trabalhando sobre isso. Oitava aula, postura corporal correta para oração. A melhor oração é a de joelhos? É sentado? É deitado? Eu posso orar quando eu estou tomando banho? Quando eu estou fazendo caminhada? Quando eu não posso orar? Qual a postura correta? De joelhos Deus ouve melhor a minha oração? Você vai entender melhor esse assunto. Nona aula, a oração em línguas. Então, o que vale orar em línguas? Vale alguma coisa? Quando eu oro em línguas, o que está acontecendo no mundo espiritual? O que está acontecendo dentro de mim? Vai ser muito interessante também essa aula. 10ª aula, por que alguns não intercedem? A intercessão é você orar pelo próximo. É tão boa, quando você intercede, Deus opera tremendamente na vida da outra pessoa. Mas por que não intercedemos? Eu vou dar algumas explicações. 11ª aula, por que Deus não atende algumas orações? Essa é a aula que eu mais gosto de dar. Porque tem muita gente que está orando e não está sendo atendida. Eu vou estar explicando detalhe por detalhe o porquê essas pessoas não estão sendo atendidas.
E a 12ª aula eu faço a parte 2, explicando mais causas ainda. Na 13ª aula eu falo sobre os 8 inimigos da oração. Por que a pessoa não consegue orar? Porque a oração da pessoa não flui. Tem 8 inimigos. 13ª aula eu trato o mesmo assunto, mas a parte 2. 14ª aula, exemplos bíblicos de orações respondidas. Eu começo a dar exemplo, tipo de Paulo, de Jacó, de Isaac, e aí vai com certeza aumentar a nossa fé aí através desses exemplos. 15ª aula, a oração em pensamento e oração falada. Quando é que eu posso orar em pensamento? Quando é que eu tenho que orar falando? Eu tenho que falar sempre? Eu não posso pensar? Vai ser muito legal. 16ª aula, a oração da madrugada. Tem pessoa que fala que quando a gente ora de madrugada a fila é menor. Existe fila? Deus tem que fazer fila para Deus atender? Nós vamos entender esse assunto aí. Por que de madrugada a oração flui mais? Vai ser muito legal. E a 17ª aula, é necessário fazer campanhas, né? Campanha de oração, né? É necessário ou não é? Nós vamos mostrar vários textos a respeito disso. Então vamos avançar aqui. Vamos à importância da oração em nossas vidas. Hoje eu quero tratar, um desses assuntos que eu quero tratar é esse hoje. Vamos lá. Por que eu tenho que orar? Qual a importância que tem disso? Primeiro, faz ligação entre nós e Deus. Como que nós queremos nos ligar a Deus a não ser por oração? Não tem jeito. A pessoa fala, não, pela Bíblia. Sim, pela Bíblia Deus fala com você, você fala com Ele, mas a oração é muito mais profunda. A Bíblia, a palavra é mais interessante e mais poderosa, mas a oração faz essa ligação com mais eficácia. Então, para você se comunicar com Deus e Deus se comunicar com você, você tem que orar. A oração faz ligação entre Deus e o Senhor, entre Deus e nós. Então, ore bastante. Busque a face do Senhor, que com certeza Ele vai ouvir. Agora vamos ao tópico 2. Tópico 2, John Wesley, que é o fundador do metodismo, né, da igreja metodista, foi um grande avivalista. Ele disse, Deus nada faz a não ser em resposta à oração. Como eu gosto dessa frase. Essa frase é muito importante, muito profunda. John Wesley teve uma revelação dizendo que Deus não faz nada a não ser responder a oração. Ou seja, Deus fica parado no trono, porque Ele já fez a natureza, fez o homem, fez tudo, fez os animais, Ele fica parado. Deus só se movimenta quando o homem ora. É muito legal esse entendimento. Aí a gente pode entender por que muitas pessoas não recebem livramento, não recebem cura, não se firmam na igreja, porque não oram. John Wesley disse, o Espírito Santo usando a boca dele, com certeza, dizendo que Deus só faz algo quando nós oramos. Olha a importância da oração. Se você não ora, Deus não faz nada. Se você ora, Deus age por você. Então você precisa logo voltar à sua vida de oração com Deus, para que Deus possa fazer grandes coisas na sua vida. Terceiro tópico, respondendo ainda sobre a importância da oração em nossas vidas. A oração está para o espírito como a respiração está para o corpo. Todos nós precisamos respirar, todos sabemos disso. Se nós tamparmos o nosso nariz e não respirarmos mais, nós vamos morrer, obviamente. E quem não ora também morre espiritualmente. Então, assim como nós precisamos respirar para viver no nosso mundo físico, nós também precisamos orar para viver no nosso mundo espiritual. Se você já deixou de orar, com certeza você está desanimado. Se você orava antes e agora já não ora mais, com certeza o pecado já penetrou, você já está pensando coisa errada, já está indo na igreja procurando defeito, já está falando mal do pastor e das pessoas, já está bebendo, já está fumando, alguma coisa você está fazendo, porque a oração nos protege do pecado e nos protege do diabo. Mas quando nós paramos de orar, ficamos vulneráveis. Então é muito interessante essa colocação aqui também. E a quarta colocação, a fé é a própria oração. Quem não ora mais, então não crê mais em Deus. Irmãos, olha que interessante. Tem pessoa que fala assim, não, eu parei de orar, mas eu creio muito em Deus. Não, se você crê, você estava orando. A Bíblia fala que a oração, ela transporta, a fé em oração, ela transporta os montes, nós alcançamos as vitórias. São muitos benefícios que Deus mostra através da oração. Se você parou de orar, por que você parou de crer? Olha, a fé é a própria oração. Olha como é profunda essa frase aqui. Então, se você é uma pessoa que ora muito, você tem muita fé. Mas se você é uma pessoa que ora pouco, você tem pouca fé. A Bíblia conta, Jesus conta a história no livro de Lucas, de uma mulher, né, que ela pegava e batia na porta do juiz constantemente, querendo que o juiz julgasse a sua causa. Mas o juiz nunca que julgava a causa dela.
E o que ela fazia? Continuava batendo na porta do juiz. Por quê? Porque ela tinha fé que o juiz poderia resolver o problema dela. Você está compreendendo? Quando a gente tem fé, a gente persiste. Quando a gente tem fé, a gente luta atrás dos nossos desejos, dos nossos sonhos. Se você parou de lutar, você está perdendo a fé. Mas Deus vai renovar a tua fé através desse curso e você vai voltar a orar e vai ser uma bênção na presença de Deus. Vamos então avançar para a gente entender o que é a oração, né? O que é oração? O que significa orar? Quando eu falo com Deus, e daí? O que significa isso? Vamos lá então. A oração é um diálogo com Deus. Atenção para a diferença entre diálogo e monólogo. Monólogo é quando eu converso comigo mesmo, né? Ah, não sei o que, mas eu tenho que fazer aquilo lá amanhã, mas o negócio não está dando certo, ah, não sei mais o que. Aí eu praguejo, diz, ah, mas que droga, que é vida, não sei o que. Isso é monólogo. A pessoa diz que orou, não orou. Oração é quando você conversa com Deus e Deus conversa com você. Esses dias eu estava falando na nossa igreja sobre pessoas que dobram o joelho, oram e depois vão dormir. Está errado. Esse é monólogo. Você conversou e não deu a chance para Deus conversar com você. Quando você conversa com Deus em oração, quando você se levanta, você tem que abrir a Bíblia, você tem que buscar uma revelação, porque é um diálogo. Você fala, você escuta. Então a oração é um diálogo, não é um monólogo, como muitos fazem, outras religiões fazem, e como muitos crentes também fazem. Então dialogue com teu Deus, converse com Ele, Ele vai te responder. Pode não te responder na hora, mas no outro dia Ele pode te responder. Abra a Bíblia, Deus fala pela palavra, Deus vai te dar um versículo para você entender. Porque imagina, irmão, ficar conversando com Deus, Deus não fala nada com a gente. A gente perde o ânimo, não é verdade? Só a gente fala, né? O monólogo está por fora. Então a oração é um diálogo com Deus. Segunda explicação do que é a oração, é uma necessidade básica do cristão. Necessidade básica, eu falei sobre a respiração. Isso aqui, a oração, não é a pessoa ora se ela quiser. É uma necessidade básica dele. Não é uma necessidade secundária nem terciária, é uma necessidade primária. Então nós temos que orar constantemente, senão a gente não consegue firmar na igreja, não consegue firmar com Cristo, pode não ser salvo, pode não conseguir a nossa cura, enfim, são muitos os prejuízos de quem não ora e não busca a presença do Senhor. Vamos lá. Versículos sobre a oração para a gente poder fechar a nossa aula de hoje. João 15,5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Olha só o que Jesus disse. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês ficarem em mim, vocês vão dar frutos. Se vocês saírem de mim, vocês não dão frutos. Jesus está falando também sobre a oração, dentre outros assuntos aqui. Quando a gente está orando, nós estamos ligados na videira. E aí a gente está em constante ligação com Ele, recebendo graça, recebendo unção, recebendo força, recebendo revelação, direção dEle para poder viver. Mas quando a gente sai da videira, a gente perde a vida. Você pode prestar atenção na laranja, na jabuticaba ou qualquer fruta. Enquanto, ou o ramo mesmo, a folha, quando ela está ligada na árvore, ela tem vida. Se você tirar e colocar no chão, depois de 24 horas, 48 no máximo, aí começa a folha a secar e a fruta começa a se estragar. Por quê? Porque a vida não está na fruta, a vida está na árvore. Então a vida não está em nós, a vida está em Cristo. Então quando você ora, você recebe força. Parou de orar, então Deus está entendendo que você quer desenrolar os seus problemas sozinhos. Então você fica sozinho, porque foi isso que você decidiu. Compreende? Vamos lá, Salmo 32, versículo 6. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder te achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Olha aqui o que o salmista diz, pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Santo é aquele separado, santo não é perfeito, santo é aquele separado, santo quer dizer separado, separado por Deus, todos nós fomos, separados por Deus, então todo que é santo orará a Deus. Se você é uma pessoa separada por Deus, você tem que orar a Ele. Há tempo de poder achá-lo, porque vai ter um tempo que nós não vamos mais achar o Senhor Deus. Vai ser o tempo da grande tribulação. E aí complicou tudo. O Espírito Santo não vai estar aqui, nem Jesus, nem Deus. Até no transbordar de muitas águas, estas não a Ele não chegarão. O que Deus está querendo dizer? Que se nós orarmos, as águas não vão nos submergir. Se nós orarmos, os problemas não vão nos vencer. O problema da enfermidade, do divórcio, da calúnia, da perseguição,
nós vamos ser muito mais poderosos em Cristo do que esses problemas, do que essas águas que querem nos afogar, nos submergir. Então ore a Deus para que isso ocorra. E 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Por que Paulo manda a gente orar sem cessar? Porque o diabo não cessa. Se você cessar de orar, o diabo não vai cessar de te atacar. Ele vai partir para cima de você. Então você precisa estar protegido. E também o pecado que em nós opera, porque se a gente não orar, o pecado fala mais alto. Então vamos orar sem cessar, constantemente. Todo dia, na hora de dormir, na hora de acordar, quando está trabalhando, quando estiver almoçando, você pode orar a todo tempo, porque o teu Pai está disposto a te ouvir em todo o tempo, graças a Deus. E aí na segunda aula, que vai ser próxima, depois dessa, evidentemente, nós vamos estudar a diferença entre a reza e a oração, e vai ser muito importante. Continue conosco nesse curso e você vai ser muito bem sucedido espiritualmente, porque Cristo está com você. Até a próxima aula, se Deus quiser, a paz do